graças a Deus, até que enfim, gente do céu, 3 semanas sem episódio, porque a gente está com um problemão, ó, tudo maravilhoso aqui, cenário novo, inclusive, né? A gente mudou recente, porém a gente está com uma dificuldade enorme de arrumar mulheres convidadas que topem falar, que queiram falar. E assim, não é que não tenha mulheres com histórias para contar. A gente tem muitas mulheres com histórias assim, gente, é surreal. Mas elas não têm coragem. E a gente entra naquela coisa do ciclo do silenciamento, que é aquele ciclo que as nossas antepassadas já passaram, as nossas vós, tataravós, que muita coisa incomodava elas, muita violência, vários tipos de violência era sofrido, mas elas não tinham coragem para falar. E foi quando a gente começou a falar, a fazer revolta, queimar sutiã e dizer não quero mais, não aceito mais, que as coisas começaram a mudar. E, assim, já mudou bastante, já avançou bastante. O cenário tá um pouco melhor, porém a gente ainda não ganhou essa luta. É uma luta que a gente ainda não ganhou. A gente precisa continuar falando. Por isso eu fiz essa introdução aqui hoje. Para você que está aí do outro lado, de repente, se você tem uma história para contar, procure a gente, vamos ver como a gente pode fazer. A gente está vendo também a possibilidade de fazer de forma anônima, para deixar vocês mais seguras, porque eu sei que o que está acontecendo hoje nesse país, no judiciário, com as mulheres, é um verdadeiro massacre. E a gente precisa falar sobre isso, senão vai ficar cada vez mais difícil. Mas a gente conseguiu! Olha só que maravilha! A gente fez uma movimentação no Instagram e conseguiu hoje uma convidada, e ela veio do interior, passou mó perrengue, veio de longe... De longe, mas chegou aqui, gente. Ela veio de São José do Rio Preto e o nome dela é Rosângela Freitas. Ela trabalha como social media, mas ela está escrevendo um livro. Olha que legal. Vou deixar ela se apresentar para vocês. Tudo bem? Seja bem-vinda! Obrigada. Diga oi ali para o pessoal. Diga oi! Tudo bem? Episódio tá indo quentinho para vocês. Então, vamos lá. Meu nome é Rosângela. Trabalho com social media na internet, com algumas empresas, faço toda a parte social deles. E tem esse livro aí que está caminhando, já está bem adiantado, mas falta a gente dar mais voz a ele, mais visibilidade para o assunto, para a pauta, para a gente conseguir tirar eles do rascunho e nascer ele, digamos assim. O que aborda o seu livro? Abuso sexual infantil, relação entre mãe e filha, e relação com parceiro, com... Que, na verdade, que vai se arrastando. Isso, uma coisa puxa a outra, né? Que foi isso, né? Todo o meu começo foi assim, tipo... Uma coisa lá atrás que eu fui, não resolveu, e vai arrastando até você tomar a decisão de resolver. Só que quando você toma essa decisão, você quebrou muita coisa. Quebrou muita cara, né? Muita cara, e muitas pessoas também que sofrem com isso, porque quando a gente não cuida de uma ferida, de uma questão, ela acaba ficando muito maior. Com certeza. Eu, como psicanalista, inclusive, posso afirmar isso. Se você quer fazer terapia, me chama. E foi isso. Começou com uma criança, com uma menina, que tinha um mundinho perfeito dela. De repente, ela se vê num divórcio ali dos pais, não entendendo. Lembrando que é uma menina filha única, de pais muito novos, que não sabia, eu não sei se não sabia, não sei como que é ser pai e mãe, mas eu acho que quando você coloca uma criança, você não sabe muito o que fazer, muito novinho. Minha mãe com 15 e ele com 17 anos e uma criança. Então, eu era bem mimadinha. Cuidando de outra criança. Isso. E aí tinha os avós perto, eu era aquela menina que se chorava, já tinha o problema solucionado da forma que queria. Eu era que conduzia a relação ali, tipo, minha mãe não sabia o que fazer,
sei se não sabia, não posso julgar, mas eu fui ficando muito, pode-se dizer que mimada? Protegida. E as vontades sempre... Atendida. Sempre fez o que eu quis ali. Quem fazia o que você queria? Minha mãe, meus avós. Se minha mãe não concordasse em fazer uma coisa, meus avós faziam. Então, tinha muita colher. Quando tem uma situação ali que a minha mãe... Que eu fiz uma coisa muito errada, quebrei um negócio. Foi uma crise de ciúme de mãe. Não sei se é normal, mas eu tive. Aí eu quebrei um negócio lá, minha mãe quis corrigir. E meu avô não deixou. Tipo, eu nunca apanhei na minha vida. Eu nunca levei um tapa. Então, minha mãe teve vontade, mas não pôde ali e tá tudo bem. Eu Sim. sou muito educada, porém um pouco mimada. Como isso refletiu, assim, essa criação que você teve de ser atendida? Como você acha que isso impactou na pessoa que você é hoje? Olha, eu sou muito direta e eu não... Eu acho que eu sou muito pra frente, entendeu? Eu não tenho medo do não. Pra mim, sempre as coisas vão fazer. Posso ser um pouquinho persuasiva, tipo, conduzir você a fazer o que eu quero. Porque quando criança, eu era assim, tipo, se eu chorar, eu tenho. Então, quando adulta, se eu der um sorrisinho, eu consigo. E assim, você vai só aumentando a escala. E bom que você olha pra isso, né? Mas assim, quando ali na fase do divórcio da minha mãe, eu não soube lidar com isso, né? Eu acho que é normal uma criança não ter esse filtro. Então, quando minha mãe se separou, eu peguei aquele lance da culpa. Você é culpada, papai bonzinho. Você é culpada, você que tá saindo da nossa casa perfeita para ir morar num lugar que não é legal. Então, você é culpada. Então, taca a culpa a mamãe ali na situação. Aí, quando... Vamos já entrar nessa parte aí. Eu taquei toda a culpa, chorei, briguei, falei para minha mãe que não era justo o que ela estava fazendo com a gente, porque ela acabou com a nossa vida. Ela era... Eu usava palavras até muito ofensivas com ela. E aí aconteceu de eu pedir umas férias com ele. Com seu pai. Ainda a palavra pai me assusta hoje. Mas ele era seu pai, até aquele momento era o seu pai. Sim, ele era aquela pessoa... Sabe aquela pessoa legal que te dá tudo? Aquela pessoa que... Sei lá, você quer um negócio, ele te dá. Ele não era... Hoje eu entendo que ele não era um pai. Ele era uma pessoa que me dava as coisas. E para uma criança, eu acho que... Ótimo. Ótimo. Minha mãe não dava, a mamãe brigava. Então, ele era o mais legal da história. Sim. Ele não estava sempre em casa. Sim. Ele, quando chegava, era festa. Quando chegava, era legal. Então, meio que eu criei os personagens ali na minha cabeça. E quando houve essa separação, eu defendi ele. E, assim, todo o contexto, minha mãe ficou doente. E foi traída dentro da própria casa dela. Ele já era canalha com ela. Muito. Você imagina, a minha mãe, a gente ficou um período... Eu sou do Mato Grosso do Sul. Ela ficou um período bem grande com uma doença no pulmão. Era bem grave a situação. E a gente foi para o Paraná para ela fazer um tratamento. E nisso tinha uma mulher lá que cuidava das coisas, digamos assim. Aí ela falou, você cuida da casa, faz uma comida, porque eu preciso estar lá, né? E lá vai a gente para o Paraná, ela fica na casa. E ela ficou com meu pai. E cuidou. Aí, quando minha mãe chegou, a gente passou meses fora. Aí, coincidiu da minha mãe, falou, vou pra casa, né? Terminou. Não avisou ninguém. Porque não era assim, manda um WhatsApp. Sou velhinha. Sim, sim. E pegou, chegou e viu. Aí, retornamos. Aquele dia eu não entendi muita coisa. Só não entendi que eu não deixaram ver meu pai e a gente foi embora. Da mesma forma. Falei, nossa, que mulher ruim. Mamãe ruim de novo. Mamãe ruim de novo. Coitada da sua mãe, injustiçada. Sempre. E aí, eu falei, mãe ruim. Aí a minha mãe não quis se separar de imediato, porque eu era muito pequena. Então, minha mãe manteve um casamento ruim ali por mais um ano. Eu não sei precisamente a data, mas eu acredito que seja 1 ano,
ou 2 anos ali, para até eu ficar... Ela falou que era até eu ficar um pouquinho mais velha. Mas ali, aquele ambiente já me fazia mal. Porque era um ambiente de briga, de instabilidade. E aí eu já fui ficando agressiva. Eu era a menina que pulava da janela. Eu já fui fazendo minhas coisas loucas aí. Tipo, pular do carro em movimento. Nem sempre, assim, louca, eu acho que é bem forte, mas talvez você foi externalizando aquilo que você estava recebendo, né? E toda essa instabilidade. Então, Sim. foi acontecendo isso. Então, ela manteve esse casamento. Aí teve o rompimento. E a gente tinha uma situação bacana. Com papaizinho, mamãezinha ali. Tinha uma situação bacana. Aí, de repente, a gente vem pra cá. Ou pra cá não, pra São José do Rio Preto. Morar num lugar pequeno. Que era era um cômodo com banheiro. Acho que nem tinha cozinha, não sei. Tipo uma edícula, bem pequena, sabe? E aí eu falo, como você tira a gente da nossa casa, daquele mundo cor-de-rosa, daquela maravilha, para ficar nisso? E minha mãe é analfabeta, sabe? Ela não sabia ler nada. Nada, nada, nada. E com uma criança. E com uma criança atacando ela. Difícil. Então, aí ela chegou Rio Preto não é uma cidade grande, mas assim, de onde a gente veio é enorme. Então, sem ler, sem escrever, com uma criança, aí ela foi com a ajuda de uma tia minha, que elas praticamente me criaram ali. Sempre tive muito amparo das minhas tias, ali, desde o nascimento, né? Elas sempre estavam ali perto. Sempre fui a mimadinha. Sempre. Que bom, né? Eu acho que eu não sou uma pessoa que eu não posso reclamar, mas eu sempre tive muito acolhimento. Que bom. Foi bacana. Aí a gente foi para essa cidade, para Rio Preto, morar naquele lugar, minha mãe passando por toda essa dificuldade, separada de uma pessoa que eu acredito que ela amava, porque, sei lá, casou novinha, apaixonada, o cara era tudo bom com ela, e de repente ser traído daquela forma, ainda com problema de saúde. Uma situação de vulnerabilidade. Isso. E aí, e a rebeldia da criança aqui. Aí passamos essa etapa, a gente foi vivendo isso, aí eu fui digerindo a situação, mas não aceitava. Aí surgiu, eu sempre queria ir morar com ele, eu queria estar com ele, eu falava que eu ia para casa dele, que... O diretor tá tirando o celular aqui. Pode falar. Eu queria morar com ele o tempo todo, ligava, e ele totalmente ausente, mas eu chorava para ligar para ele e ele nunca ligava. Aí coincidiu da minha mãe conseguir eu mandar passar umas férias com ele. Aí foi acho que eu descobri tudo ali. Eu descobri quem ele era, eu perdi meu pai, eu perdi minha vida. Você tinha quantos anos? 8 para 9 anos. Era criança, mas já tinha conseguido ter a compreensão. Mas eu vivia num mundinho muito aleatório. Eu não era uma criança que eu vejo hoje, as crianças de 8 anos, elas lidam melhor, mas eu era uma criança muito... Eu morava numa fazenda, eu não tinha contato com outras pessoas, então eu vivia muito uma outra realidade. Você era muito inocente, uma criança muito criança, digamos assim. E muito criança e muito não sabia, né? Para mim, aquele ser humano era incapaz de fazer algo, eu não sabia o que era isso. Mas tudo bem, se a gente parar para pensar, tá tudo bem, a gente não tem que pensar que o nosso pai vai abusar da gente, não é normal, né? Nunca, isso nunca passou na minha mente, não passa na cabeça de uma criança. Não passa. Aí beleza, consegui, minha mãe juntou dinheiro, não sei se ele mandou, fui pro Mato Grosso. Pra casa dele? Pra casa ele morava na região e tinha os pais dele que morava perto ali. E ele tava sozinho ou ele tinha ficado com a mulher? Vamos lá. Não, mulher a mulher era casada, era um rolê bem aleatório aí, viu? Aí Aí fui pra lá.
cheguei e ele bebia. Ele tinha problema com álcool. Eu lembro, cheguei na casa dos meus avós, comia a comida que eu gostava, que era bife com arroz e tomate. Aí a gente jantou e depois ele falou que vamos para casa, né? Porque era a casa onde ele ficava. Eu não fiquei na casa dos meus avós. Fui para casa com ele. E eu lembro, aí vem, assim, eu lembro de muitos detalhes, mas não sei se eu vou conseguir. Vamos lá. Vai no seu... Sim. Aí a gente foi para casa, eu fui dormir e ele continuou bebendo na rua, assim. Tinha um quarto, não tinha móveis a casa, era bem simples o lugar. Mas tinha um colchãozinho assim, aí... tudo muito escuro. O cheiro daquilo ainda... E foi. Aí vem a sessão de horrores e ela se perpetua assim por muito tempo. A sensação de segurar, de tampar a boca. Hoje eu tenho muito problema com toque. Se alguma pessoa me segura, me prende assim, eu já quero sumir logo. Até se alguém chega de surpresa, eu ainda tenho muito problema com isso. E foi horas intermináveis, assim. Horas. E eu não entendia o que era aquilo. Respira. Bebe um pouquinho de água, né? Sim. E foi. Eu só queria sair daqui e ir embora para minha casa. Mas eu não tinha força para lutar com aquilo. Porque eu era pequena. E foi indo. Depois disso, eu não me recordo, assim, de como aquilo parou. Eu sei que no outro dia, eu não sei se eu dormi, eu não entendo muito o que aconteceu ali. Mas eu pedi pra ir embora. Correndo. Fui pros meus avós e eu não sabia o que falar. Eu só falei que queria ir embora. E ninguém entendeu, né? Porque eu queria muito estar, de repente eu quero muito ir embora. E eu já tinha apresentado um probleminha de nervoso, que falaram que era o motivo de eu ser mimada. Eu ficava muito nervosa com as coisas e eu perdia realmente o controle ali. Aí eles ficaram assustados, né, com o que viram, que eu queria ir embora. Falaram, é a saudade da mãe, né? Mas eu não entendo por que não perceberam. Por que não me olharam? Por que não viram aquilo? Porque eu acho que você consegue ver uma criança e ver que ela não tá bem. Eu não entendo se isso foi uma negligência dos meus avós ou se simplesmente não perceberam. Mas eu acho que quando você é adulto, você vê uma criança, você consegue identificar o medo, enfim, as coisas nela. Eu não sei como eu vim embora. Isso apagou da minha mente. Eu não sei como eu cheguei em Rio Preto de volta. Até hoje eu fico buscando na minha mente, assim, isso, como eu cheguei de volta. Eu não tenho. E lembra que a minha mãe, né, sem ler, sem nunca ter trabalhado fora. Quando eu cheguei aqui de volta, minha mãe estudava, minha mãe trabalhava o dia todo, e eu tinha uma tia também que trabalhava dia e noite. Quem tinha tempo para olhar para uma criança? Aí começaram a ver traços, mas é rebeldia por causa do divórcio. Ela tá assim por causa disso. Mas ninguém me olhava, de fato. E não é culpa dessas pessoas, porque eu tinha que comer. É mais ou menos isso. Minha mãe não ia parar para ver essa situação, entende? Tá tanto na correria, né? Que não dá. Que não percebe. É bom eu você não falar sobre isso. Eu não sei. Eu vejo por esse lado que, tipo, se uma criança precisa comer, eu não vou ficar
Pra minha mãe era mais uma frescura. Porque lembra que essa menina é nada, ela quer as coisas dela, então não tem tempo pra isso agora. A gente precisa ter muita sensibilidade a lidar com as nossas crianças. Porque são seres humanos em processo de desenvolvimento, né? E acontecem muitas coisas ali. A gente precisa estar atento, perceber as nossas crianças, de verdade, como um indivíduo, como uma pessoa que está ali em processo, ajudar, né? Amparar. Mas você voltou, você não pensou em nenhum momento de voltar correndo e falar tudo o que aconteceu para sua mãe? Mesmo ela estando indisponível? Eu não sabia o que falar. Eu tinha medo do que falar. E aí eu vi que aí essa criança começa já um processo de amadurecimento dela. Eu vou chegar e vou falar pra minha mãe, ela vai falar que eu tô mentindo. Porque é mais uma invenção da minha cabeça maluca. Você tá criando isso porque ele fez alguma coisa que não te agradou. E você tá criando uma história. Não sei se seria essa, mas eu acho que como criança eu fiz essa análise. Não sei te dizer como. Uhum. Aí eu estudava numa escola de período integral. Tinha muitas tarefas. À tarde eu estudava e tinha outras tarefas ali. Mas eu não sei se surtava, mas eu tinha muito problema. Eu chorava, eu queria ir embora, eu não queria ficar na aula. Eu não queria ficar na escola. Você tinha compreensão do que tinha acontecido com você, por exemplo? Você sabia o que era aquilo? Não. Eu sei da dor. Eu sei que aquilo me causou dor. Não foi bom, você ficou péssima, mas você não sabia do que se tratava? Não. Eu não tinha ideia. Pra mim, ele me bateu. Você achou que ele tinha batido? É porque eu nunca tinha apanhado. Então, pra mim era... Mas era com muita dor e eu tinha muita dor. Então, assim, você não tinha compreensão do que tinha acontecido, você não conseguia contar para sua mãe porque você já era taxada de uma criança difícil e o contexto também não colaborava, porque sua mãe também não estava atenta a você naquele momento para perceber sinais que você não conseguia falar. E você falou que começou um processo de amadurecimento, às vezes para conseguir dar conta daquela situação que você tinha vivido. Eu comecei a perceber o quanto eu fui errada, né, em fazer os julgamentos. Então, eu já entendi o que era julgamento ali. Eu já entendi que eu tinha feito algo errado com a minha mãe. Ali eu falei, nossa, tipo, ela estava certa e ele estava errado. Tudo aquilo. E eu ataquei ela. Agora eu tenho culpa. Já tinha culpa porque a culpa minha eu que quis ir. Eu que fui até lá. Então a culpa disso é minha. Ah, mas não é tal. Não importa. As pessoas falam e eu... Não adianta. É uma culpa. Aí eu tenho culpa por ter culpado minha mãe. Aí vamos todo esse sentimento de culpa aqui, existente. Nunca cuidado. Então o que eu começo? Eu começo a ter uma relação de superproteção com a minha mãe. Superproteção? Como assim? Aí, tudo que ela quer eu faço. Sabe, ao invés de ser a menina que dá trabalho, eu sou a menina que agora faz tudo. Maravilhosa, ao ver das outras pessoas. Ao ver dela. Isso. Mas, ao contrário disso, eu fazia coisas horríveis comigo. Aí eu comecei a via outras crianças que passavam por situação. Aí eu fui entender o que era. Aí eu, já desenrolando. Então, tinha outras crianças que o padrasto fez isso. Aí elas iam para uma sala diferente. Ia uma pessoa diferente falar com elas. Na escola? Porque era uma escola com crianças que... não é de periferia? Periferia? De crianças que sofrem alguma coisa. E, então, era um projeto de estudo e reunia essas crianças. Não sei como, minha mãe conseguiu uma vaga pra mim lá e era período integral. E ela nem imaginava que tinha acontecido com você? Nunca. E você foi pra essa escola, mesmo assim? Mas isso foi muito bom. Por quê? Porque eles tinham todo um amparo, tinha psicólogo, tinha todo aquele... Que você precisava. Sim. Só que aí,
eu atenta. Tipo, eu vi a amiguinha aqui falando, aí o outro amiguinho falava, aí eu ia para a sala do grupo, aí quando ela falava um pouquinho a mais, eu ia para o grupo, aí eu ia perguntar o que ela falou, aí eu fui descobrindo as coisas. Eu fui me atentando. Eu falava, tá. Aí já começa, né? Eu tô ali na geração de nem sei que ano, 98, 99, sei lá. Aí 90. A geração 90? eu nasci em 89, mas aí, como eu já tinha uns 9, 10 anos, eu acho que tava Era 90, anos 90. 98, 90 e pouco, né? É. Época, Tava melhorando um pouquinho. Então, já tinha uma informação, já tinha um computador na escola, já tinha umas coisinhas, eu já via revista, então eu já entendi o que era, o que acontecia. Então, aí foi caindo minha ficha e aquilo. Só que eu via que essas crianças que tinham esse tipo de conversa iam um grupo muito maior. Aí vinha a mãe, aí às vezes a criança tinha que mudar, tinha que sair da casa dela. Então, tudo aquilo. Aí aquilo foi me assustando. Eu falava, eu não posso falar. Eu tenho que ficar quieta. Porque senão vai me tirar da minha mãe. E pra onde eu vou? Entendeu? Fecha. Aí eu fui entender a psicologia. Vinha o psicólogo, e tal, faça um desenho. Eu falava, tem que usar isso. Aí eu fui fazendo uma estratégia. Pra se defender, pra não falar. Pra não falar. Só que nesse meio tempo surgiu uma estudante de psicologia muito sagaz. Gosto desses. Sim, ela percebia que eu tinha muito problema, né? Que eu não gostava de outras pessoas. De toque. Não me relacionava bem, eu conversava, mas eu tinha um limite e tal. E ela foi conversar, eu me fechava como aquela ostrinha, né? Falava de tudo, menos de mim. Eu sou capaz de falar tudo. Nossa, converso com você sobre tudo. Mas quando entra pra cá, eu falo, não, obrigada. Não vai acessar. Passa amanhã. Aí ela percebeu que eu escrevia muito bem. Que ela acompanhava a redação, as coisas, né? E eu gostava muito de escrever e de ler. Aí ela falou, vamos fazer um teatro. E vamos fazer assim? Vamos fazer esse teatro? Só que você escreve a peça pra mim do seu jeito. Aí eu falei, legal. Aí essa menina foi escrever. No que eu escrevi, ela catou muita coisa que aconteceu. Porque eu envolvi álcool. Era uma coisa totalmente diferente de uma criança que fingia tudo perfeito. Com contextos muito pesados nessa redação. Hoje eu entendo a estratégia dela, na época não. Mas aí ela catou aquilo, ela falou, tem alguma coisa. Ela falou, primeiro, ela falou, vamos tirar esse teatro do papel, vamos fazer, vamos gravar. Aí minha reação na gravação, taquei uma cadeira no menino. Mesmo? Mesmo. Você tacou uma cadeira no seu coleguinha? Sim. Porque ele estava interpretando quem? O seu pai. Isso, só que ele fez uma coisa errada e ele não queria fazer do jeito que eu tava falando pra ele fazer. E aí eu fiquei muito nervosa. E eu, nervosa, não controlo. Eu perco o controle. Impossível. Aí você tacou a cadeira nele. Taquei a cadeira nela. Ela falou, tem alguma coisa muito grave acontecendo. Aí ela foi. Só que aí o que acontece? Transferida. Ela foi transferida. Aí eu falei, nossa, não percebi que tava pra ser descoberta. Mas aquela... Você achou que tava enganando bem ainda? Eu sou muito atriz. Eu acho muito legal que você lida bem com as suas sombras, né? Eu enrolo, eu sou persuasiva, eu sou atriz, eu me defendo. Mas eu aprendi, acho que tem 2 anos que eu lido bem com as minhas outras personalidades. Que bom, isso é legal, bacana. Mas hoje eu tiro proveito delas e sei usar elas. Maravilha. Mas antigamente eu não sabia usar elas e usava elas do mesmo jeito. Não sei te dizer. E aí eu achei que estava arrasando no meu papel, não estava arrasando, que nessa escola trabalhava tios, enfim. Aí foi um negócio meio que afunilando ali. Aí eu percebi que a escrita me dava muita folga. E começo na escrita. Aí nisso vem
professores e começa a interpretar minhas escritas e vem umas conversas mais fechadas. Te colocando contra a parede. Você foi para um contexto que estava ali cercada, né? Uma escola cheia de E psicólogos. tive muito amparo. E assim, eles entendiam que realmente, eu acho que já sacavam o que tinha acontecido, mas eles não me pressionavam. Eles colocavam eu pro futebol. Eu era apaixonada no futebol porque o professor de futebol, ele era tudo para mim, ele me protegia. Então eu sentia muita segurança nele. Então ele teve um cuidado muito lindo comigo. Aí eu fui pro karatê, a mesma coisa. Então, eu acho que eles se comunicavam entre si, entendiam a deficiência e lidavam com isso. E aí eu ficava nessas atividades, eu brincava muito bem. Aí começa aquela fase da adolescência. E fora que todo esse processo aí, que até me descobrirem, não descobre, eu fazia coisas erradas comigo, eu não tinha uma relação boa com a alimentação, eu comia, eu jogava fora, enfim, né? Comia e ia pro banheiro. Isso. E eu tinha muito horror à minha aparência, porque eu lembrava. Até hoje tem um pouco. Lembrava o abuso? Meu pai mesmo. É porque é ruim saber que o sangue dessa pessoa tá em você. Então eu tinha muito problema comigo. Eu tive problema com a alimentação. Eu não aceitava que eu era uma menina. Eu tive problema com a sexualidade em si. Mas eu não queria ser. Eu me escondia, eu usava roupa grande, eu falava que eu não ia menstruar, que Deus ia fazer um milagre na minha vida, que eu não ia ser uma menina normal. Você renegou seu feminino. Muito. E eu detestava ser associada a uma menina. Tipo, eu tive mais amizade ali com os meninos, que eles eram mais legais. E quando eles falavam, você não pode fazer que você é menininha, aquilo me dava um ódio tremendo. Eu não sou menininha. Mas eu era. Mas foi uma luta ali e tal. Eu negando, eu me escondendo, colocando roupas e... Enfim, era um caos. Começou com me machucar. Tipo, a relação da dor comigo é uma coisa estranha. Dor e bem-estar. Elas ficam muito pareio ali comigo. Uhum. Aí foi crescendo, foi surgindo a questão... Por que essa menina não namora? E minha mãe achou que eu era lésbica. Quantos anos você tinha nessa época? Que ela desconfiou. Porque minha mãe começou muito cedo a vida dela, né? Sim. Aí ela fala, como que essa menina não tem nada na vida, não quer saber de menino, alguma coisa errada tem com ela. Quantos anos, mais ou menos? 16. Ela começou a se questionar por isso, né? Aos 16, ela começou a achar estranho. Isso. Porque era comum já as menininhas tá dando uns beijos, tá indo querendo o menino, escrevendo a cartinha, e eu, do menino. E você ali, apática. Sim. Não, eu fugia muito. Tinha os negócios, mas eu brincava com a situação e dava o pé. Aí minha mãe começou a falar, ia questionar, e eu falei, poxa... E as amigas, né? Porque você tem amigas, o menininho tal, e aquilo. E eu tinha medo. Eu tinha medo, eu tinha medo de um beijo. O menino chegava e falava, vamos dar um beijo, eu já achava que eu ia morrer. Então, eu tinha muito medo. Embora jamais entendida, sabia que um beijo não ia me matar, mas eu tinha medo. A sensação era medo. Não consigo... Aí vai acontecendo, vamos surgindo, amigos, família, pressão, menino bonitinho. Havia, às vezes, um interesse assim, mas eu tinha o medo que me afastava. Aí eu comecei a me divertir com a situação, porque era bonitinha, então dava para brincar com os meninos ali. Mas aí, quando vinha pro negócio, eu escapava. Aí conheci alguns meninos, mas quando chegava, vamos dar um beijinho, vamos ser namoradinho... Eu espirrava. Aí fui enrolando mais um pouco.
Aí tinha um menino apaixonado, tinha um outro que queria namorar, tal, mas eu falava, eu queria jogar o meu futebol, eu queria fazer minhas coisinhas. E eu não cabia uma coisa pra mim. Isso, pra mim, sei lá, ia me matar. Na minha cabeça, doida. Aí surgiu um menino muito lindo, nossa, mais velho que eu. Aí ele falou, vamos namorar. Aí eu falei, você quer namorar? Minha mãe quer que eu namore. Vamos namorar. Beleza. E ele era muito perfeito, sabe? Eu falei, meu Deus, mas por que esse menino quer namorar comigo, né? Mas vamos namorar, porque... E ele era um fofo, era um príncipe mesmo. Me levou flor na escola, todos os meninos, ai, que legal, coisa legal, tal. Só que aí o meu namoro consistia em ele chegar na minha casa e ficava lá com a minha mãe e eu saía. Ou eu nem chegava na casa quando eu sabia que ele já estava. Então era um namoro para minha mãe saber. Durou uma semana meu namoro, concluído com sucesso. Mas ele era uma pessoa muito bacana. Não morreu não. Ele é uma pessoa muito bacana. Mas aí fugi dele, aí ele falou que para minha mãe, para ficar calma, que era um processo de amadurecimento, quando eu ficasse mais velha e as coisas iam acontecer. E minha mãe, tá, vai na fé. Tipo, ela já tinha desistido de mim ali. Aí foi que aconteceu, minha mãe já um pouquinho mais, já trabalhando um pouco melhor, já entendendo mais das coisas. Quando minha mãe veio para cá, ela não diferenciava dinheiro, por exemplo. Não sabia a diferença de 2 e 100 reais. Mas ali, todo esse tempo, ela já estava mais habituada com a situação. Ela se envolveu com outras pessoas e eu era um pouco agressiva com isso, mas ela foi vivendo a vida dela. Ela nunca me deu muita moral ali, né? Tipo, fica quieta, você pode espernear, mas eu vou viver minha vida. Certo? Aí, deixa eu ver se eu não tô... Nesse cronograma aí, eu acho que eu não tô esquecendo de nada, mas... Teve casamentos, ela se casou novamente, eu não me dava bem com as pessoas, aí eu ficava mais com os meus avós maternos, os paternos que ficaram lá. E desde então, sem relação com essas pessoas de lá. Tipo, eu simplesmente saí aquele dia, nunca mais liguei, nunca mais nada. Você não teve nenhum contato mais? Não, minha mãe falava, você não vai... Não. Você não quer? Não. E minha mãe respeitava, né? Tipo, não vou forçar. Mas ela não entende, ela não questionava isso. Por quê? Eu não sei. Ela não teve a curiosidade, assim, de tipo, nossa, fulana tava louca pra ir pra lá, foi pra lá, voltou e não quer ir mais. Eu acredito que não, porque nunca foi questionada, mas... Eu não sei onde eu dormi, mas foi isso. E eu apaguei essas pessoas, não aceitava falar delas, não aceitava ouvir. Minha mãe ligou para teu pai, liga porque precisa, tal. Tipo, a gente se separou, mas a sua vida... Minha mãe tentou, por diversas vezes, falar assim. Só que não. Eu falava, não quero saber, se quiser saber, ele me procura. Aí eu sabia que ele não ia me procurar. Ele também sabia do que tinha feito, né? Por isso não procurou. Mas a minha mãe respeitou e foi seguindo a vida ali. Ela se casou. Eu não me dava bem com essas pessoas. Eu dava a roupa deles. Minha mãe se casou, tinha um marido ele ia trabalhar, eu pegava as roupas dele e dava pros mendigos. Meu Deus! Você não queria presença masculina ali na sua casa, né? Eu queria infernizar, não sei. Às vezes, sim. É tanta agressividade que você reteu, né? Dentro de você com essa situação. Só porque você não contou, você não falou, você não externalizou aquilo ali, já é motivo suficiente de ficar preso e você... E pra mim o mundo era perfeito. Minha mãe, minha tia, não precisava de uma outra pessoa, né? E depois minha mãe e minha tia se separaram de novo, mais uma separação. Mas assim, elas me criaram muito bem. Minha mãe sempre se esforçou ao máximo, pagava os melhores cursos, sabe? Ela sempre enfatizou muito que eu estudasse, enfim, ela sempre ela deixava de comer na escola dela para levar a comida dela para mim. Mesma coisa minha tia, no trabalho ela pegava, levava para mim. Elas sempre me priorizaram muito. Sim. E, enfim, rola isso. Aí minha mãe se casou com essa pessoa, não deu muito certo. Houve uma situação, não sei se eu posso, acho que minha família vai ver, mas enfim.
Houve uma situação de Natal, família, Ano Novo. Se quiser arrumar mais um pouquinho, acho que tá fugindo, viu? Que você foge. Tá bom? Depois você foge. É que eu vou. Todo mundo. Aí, uma festa de final de ano ali, um tio se aproximou de uma forma... Estranha. Uhum. Mas eu passei por debaixo das pernas dele e corri. E fiquei agarradinha no meu avô a noite inteira. Mas o medo que eu senti foi similar. E eu falava, poxa, nunca vai parar? Por que eu não posso viver? Porque sempre, será que vai ter alguém para querer fazer isso comigo? Enfim. Passou. Eu fiquei ali grudada com meu avô. Era uma situação de álcool também. Ele também tinha bebido. Não chegou a fazer nada. Não tocou, mas... Você sentiu. A gente eu sabe. senti. A criança sabe também. Quando há uma maldade. E eu já era um pouquinho mais velha ali, né? Por uns 14 anos. Não sei se é certo, mas é nessa faixa. Aí eu fiquei muito mal. Aí eu não sabia onde mais ficar, porque eu não ficava na casa da minha mãe, ficava na casa dos meus avós, mas aí a casa dos meus avós já não estava mais também segura. Aí eu fiquei meio perdida ali. Aí eu ficava pra rua. Mas também eu tinha minha vida muito cheia ali, né? Eu estudava o dia inteiro, ia pro curso, então era só um lugarzinho para dormir. Aí foi passando o tempo, minha mãe se separou dessa pessoa, falei que ele não era bom, ela me ouviu. Brincadeira, ela se separou. E passou um tempo, ela conheceu outra pessoa e engravidou. Eu não sei se ela engravidou e conheceu a pessoa, mas mais ou menos foi muito rápido ali. E eu já estava naquele processo de faculdade, de que você vai ser quando eu crescer. Nossa, você levou isso por muitos anos a fio. Muito. Desse jeitinho mesmo, assim. Sabe o que fica com malabares, assim, um monte de bolinha? Opa, 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 pega, pega, pega. Sim. E ninguém... Quando minha mãe descobriu, ela falava, impossível. Ela tinha... Aí meio que vai caindo a ficha, né, das pessoas. Minha mãe ficou muito mal. Não tem como, né? É. Mas foi horrível. A forma que ela teve que descobrir, enfim. Vamos lá. Ela se separou, aí já conheceu outra pessoa, engravidou, e eu tava naquele processo de... Vou fazer uma faculdade, tava fazendo vestibular, já tava com um trabalho legalzinho, ganhando bem, mas era um legalzinho. Só que aí minha mãe engravidou e essa pessoa não quis beber. Tipo... Não quis o bebê. Não quis assumir a responsabilidade ali. Era uma pessoa... Sabe aquele menino criado pela mãe e não sai disso? Ai, é por isso que eu odeio homem. Vou embora. Olha só quanta coisa. É o pai, o tio, o padrasto. Tá. Não, mas calma, ele vai ter uma regeneração. Vai ter uma regeneração? Sim. Ai, pelo menos deixe ser humano. Sim, ele hoje é uma pessoa que... Hoje eu coleciono... Ai, mãe, desculpa. Mas hoje eu coleciono o padrasto da hora. Enfim. Aí vamos lá. A princípio ele não aceitou a gestação. Mamãe engravidou, ele sumiu. E eu falei, poxa, eu tenho culpa. Minha culpa... Não sei de... Lembra da culpa que eu fui arrastando? Sim. Falei, pô, não vai dar pra mim fazer uma faculdade, não vai dar pra todo esse rolê. Então, vou arrumar um trabalho pra ajudar a mamãe. E eu falo mamãe de um jeito estranho. Aí eu mudei meus planos, né? Minha mãe grávida. Ali eu já assumi uma posição de aluguel. Tipo, sabe o homem da casa? Inúmeras outras responsabilidades. Sim. Além de ter que lidar com o seu emocional, agora Sim. tem... Sim, mas eu peguei... Em nenhum momento minha mãe me forçou. Tipo, faça. Não. Eu fui assumindo. Aqui você já estava naquela dinâmica que você contou, de fazer tudo para ela, para amenizar a sua culpa, de ter culpado ela e de você ter ido lá. Então, tipo, se ela tá grávida agora, também vou apoiar, também vou assumir, também vou amadurecer e vou fazer de tudo, vou dar conta de tudo, que eu sou a Mulher Maravilha. Linda, né? Aí fui sair do trabalho que eu tinha, peguei um trabalho em restaurante, que ganhava uma grana melhor. Falei, ali vai dar para mim fazer, só que aí esquece a faculdade.
né? Vamos viver isso aqui. Mas aí, o processo de gestação de mamãe ali, o príncipe fugiu. acordou e falou, nossa, você é pai. Mas aí, quando o guri nasceu, aí a barraqueira, tava lá. Eu não gostava muito do lance da gravidez, né? Aí minha mãe foi ter o bebê. Aí o príncipe apareceu, eu falei, ele não entra. Aí o médico, ele é pai, ele entra. Eu falei, não, ele não entra. Ele falou assim, eu falei, eu vou entrar, vou ver se tá tudo bem, e ele se põe pra fora. Não é assim, você não pode entrar, você é menor de idade. Eu falei, eu entro. Isso brigando com o médico. Aí, fiz meu escândalo no hospital, falei que aquele homem não entrava, barará, e o médico falou, você que não vai entrar. Eu falei, eu vou entrar, você duvida? Entrei, fui lá, olhei pra minha mãe, falei, você tá bem? Ela, minha mãe, tô. Eu falei, sua criança? Legal. Fui. Peguei, fui embora. Seu filhote de humano tá aqui, chegou. Ok. Aí eu acho que me acalmaram, me levaram embora e o dito cujo entrou. Aí ele assumiu a posição de pai. Aí hoje ele é um pai, assim... Não, melhor. Não, acho que não existe pai melhor, mas ele é uma pessoa incrível, inclusive comigo. A gente teve muito problema ainda, viu? Ele assumiu o bebê ali, fomos morar junto, aí vai para uma casa maior, aí tem um problema da convivência, e ele sempre muito cauteloso ali comigo, porque eu era bomba. Ixi, já empurrei ele da escada, toquei ele na cama. A gente consegue imaginar, diante de tudo que você tá falando aqui, que você tornou a vida deste homem um inferno. E ele suportou. Hoje ele vai direto pro céu, né? Vai. Nossa, hoje, assim, quando eu tenho um problema, eu mando mensagem pra ele. Tipo, ele tá lá, ele aparece. Que legal, que bom. E é uma pessoa 100% presente na minha vida. Tipo, preciso pintar a casa, preciso ir no... Ele tá ali. Ele já olhou para suas crises, para os seus defeitos, e ele... Isso é bom demais, né? Quando alguém assim, sabe foi que um processo pra ele, porque ele era um menino. Uhum. E ele se quebrou e se tornou um homem. E eu acho isso muito fantástico, porque eu nunca vi. Então, e ele assumiu a posição de pai. Divorciado hoje de mamãe, mas, ele tem uma boa relação com o meu irmão, e tanto com a minha mãe ali, eles conversam sempre necessário com o meu irmão. Inclusive, o último aniversário do meu irmão foi a coisa mais linda. Minha mãe, meu atual padrasto, o meu ex-padrasto. Todo mundo ali, sabe, para celebrar a vida do meu irmão. E ninguém ficou com... Eu acho isso muito lindo. Ele foi a referência masculina saudável que, de repente, você teve pela primeira vez? Não, meu avô. Seu avô? Sim, materno. Nesse todo esse entremeio de vida, eu sempre ia passar férias em Minas Gerais. Amo. Então, meus avós eram de lá. E ali eu vi o que era um homem, uma mulher, um casamento. Eu vi o que era um homem cuidar de uma mulher. Eu vi o que era um homem prover. Eu vi o que era um caráter do meu avô. E meu avô tinha uma bicicletinha, ele fazia o rolê dele, limpava a chácara, ia lá, comprava um remedinho para minha avó, fazia as coisas para minha avó. Minha avó nunca trabalhou para fora. Inclusive, eu vou escrever sobre eles também, mas é outro rolê. É a história de amor mais linda que eu já vi na vida. Vou ser um pouquinho rápida, mas ele conheceu ela tinha 12 aninhos, ele um pouquinho mais velho. Ela perdeu a mãe, paraguaia, cuidada pelas irmãs, meio judiadinha ali. Ele catou a menina, vou criar essa menina, vou levar lá para casa para ensinar ela a limpar a casa, fazer as coisas para mim. E ele ensinou ela a cozinhar, ensinou ela a limpar de casa, ensinou a fazer filhos, fizeram 12. Gente do céu. E foi. Eu pego toda a parte bonita. Eu não sei se foi todo o meu conto de fadas que eu projeto, mas eles sempre estavam juntos. Sempre estavam ali um pelo outro. Sim. E cuidou, e ele sempre era muito atento. No aniversário da minha avó, ele ia lá, comprava um brinquedo. Dia das Mulheres, ele chegava na loja. Meu avô era gaiteiro, era, como eu posso dizer, sem vergonha, sabe? Aquela pessoa que é sem vergonha, mas você não consegue, é ingênuo.
Sabe aquela ingenuidade? E ele fala uma bobagem, você nem liga, porque é puro. Sim. É essa pessoa gostosa de ser. Então ele chegava nos lugares, vou comprar um presente para minha namorada, e as meninas vinham, e ele se achava, né? E, tipo, ai, que lindo, como o senhor é lindo, tal. Ele amava isso. A gente ia no médico junto, ele falava, a gente ficava olhando as enfermeiras bonitas, e mais uma pauta do que eu sou lésbica lá, né? Que o meu avô me ensinou a ficar olhando bunda e perna de mulher. Meu Deus do céu. Ele chamava de capivara, cotia, umas coisas assim, né? E ele sempre olhava, enfim. E ele falava, olha lá aquela, olha não sei o quê. Então, até hoje, eu me pego às vezes olhando assim para uma mulher, mas... Porque desde pequenininha a gente saía muito junto. Eu era muito chicletinho dele. Muito, muito. Eu não era aquela menina que ficava com a avó cozinhando em casa. Eu era que saía com o avô pra rua. Ao mesmo tempo, você conseguiu ter essa relação com o seu avô, em paralelo a tudo que estava acontecendo com você com a figura masculina, né? Sim, porque eu vi uma segurança, eu vi um... Lembra da ingenuidade? Você viu verdade? Eu acho que sim. Essa ingenuidade, essa pureza que ele tinha era incrível. Ele brincava com coisa séria e aquilo era muito legal. Então eu gostava muito disso, eu me sentia muito segura. Mas vamos lá, você estava na faculdade. Não ingressei. Porque você não ingressou para dar conta da sua irmã. Casa aí tal, aí juntou, aí nisso já veio, assumiu, eu falei, tá, e agora? E agora eu continuei naquela lida de trabalho. Aí eu fui sendo adolescente, a jovem, né, que ali eu já estava para os meus 17, 18 anos. Então muita coisa ali acontecendo e todo mundo me cobrando. E o namorado? Até eu já tô te cobrando, e o namorado? E o namorado. E você minhas amigas perdendo virgindade, falando sobre aquilo. E aí eu tem que ir. Aí começa, as meninas são muito cruel nessa parte. Porque tem que ser, você tem que ir, não importa, vai. E era toda, não tinha outro assunto. Era tipo, você tem que ter tua primeira vez. Você tava encurralada de novo. Aí eu falava, meu Deus, o que eu faço? Mas eu tinha medo. E como? Tinha trauma. E elas falavam e acontecia. Aí eu conheci uns namoradinhos. Aí eu beijava eles. Aí já tirou o beijo, né? Beijou. Aí eu beijava eles. Aí quando o negócio... Aí quando eles falavam de ficar sério, eu sumia. E já morei em outra cidade, outro país. Já fui sequestrada e tudo. Eu dava perdido nas pessoas. Quando o negócio ia engrenando, sabe? Ai, tô gostando mais de você, vamos namorar, vamos na minha casa, vamos na sua casa. Quando, não sei o quê, vamos pro quarto. De repente, eu vou mudar de cidade, minha mãe vai pro outro trabalho. Eu sumia. Graças a Deus não tinha rede social muito ativa. O que existia na época? Sei lá, Orkut? Orkut. Nem existia. MSN, aquele rolo todo, nem desconectava tudo, bloqueava, morri. Sim, não quero, não vou. Uhum. Aí fui fugindo. Aí, em 21 anos, eu conheci... Aí ia falar não. Isso, todos com meus traumas, meus problemas, minhas crises. Aí eu passei a fase de descrença, brigar com Deus. Aí eu estava muito rebelde, porque minha mãe estava querendo me levar para a igreja, minhas tias querendo me levar para a igreja, que Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus vai salvar. Eu falei, mas esse Deus estava dormindo? Cadê ele? Porque tá acontecendo um monte de rolê, cadê esse Deus aí? Eu achava muito hipocrisia. Eu falava, Deus é a desculpa que vocês têm para não resolver seus problemas. Me tira dessa. Ai, você tá endemoniado. Gente, é muito sério isso que você tá falando. Pelo amor de Deus, gente. Aí, vamos lá tirar o capeta. Eu não vou tirar capeta, porque não tem, não existe. Enfim, aí você tinha que ir porque tua família te obrigava. E eu achava que um porre. E eu já tomava medicação para dormir, para acordar, para dar risada. Eu tava assim, naquela fase. E lembra que eu te falei restaurante? Eu trabalhava ali 2 horários. Eu já não tinha vida ali. E medicação, e o pau torando, e as coisas acontecendo. E você segurando as bolinhas. Todas, só acrescentando mais.
Aí, teve um dia que eu tava muito mal, muito péssima, acho que uma crise absurda. Minha mãe nem sonhava com essas crises também. Não era só eu e no quarto ali. Ela sabia que eu dava um surtinho ali, mas ela não acreditava. Ela não entendia muito. Entender, né? Porque, vamos ser sinceras, esses assuntos começaram a ser abordados há 5 ou 10 anos. Veemente, em todo lugar que você vai, falam sobre isso. Era tudo muito desconhecido. Ela tá endemoniada. É porque essa menina busca uma igreja. E você também não contava, né? Você não eu não tinha. Eu acho que eu cheguei a comentar com você pelo WhatsApp. Eu e minha mãe, a gente não era essa coisa, oi, minha filha, de abraçar. Era muito. Sempre foi. Muito minha mãe distante. Nunca foi o tipo de passar a mãozinha, minha filha. Não, ela fazia o que eu precisava. Mas, assim, tudo muito bem feito, claro. Mas ela não era esse mel, essa coisa grudenta, essa coisa de carinho, afeto. E eu também não tenho. Eu sou muito difícil externar isso. Tipo, eu chegar a te dar um abraço. Nossa, você chegou, te deu um beijo. Você viu, né? Já fui abraçar. Eu sou afetuosa. Certas vezes eu faço assim. As pessoas me chamam até de... Eu fui abraçar ela, gente. Assim que ela desceu a escada, eu falei, vou lá. Já cheguei a abraçar. Mas assim, é que a gente tem que entender que cada indivíduo é um universo, sim, né? Sim, eu super entendo hoje. Até quando comecei a me relacionar com essa pessoa que eu vou falar, ele era de tocar, de abraçar. E eu falava, meu Deus, não me toca. Aquilo me doía, me fazia mal. Mas ninguém entendia. E era muito difícil entender, né? Porque isso não era falado. Como que uma pessoa... você não gosta de mim, então. Entendeu? Você não... Mas essa era a criação que eu tive. Não era de... Nunca foi. E até hoje, eu e minha mãe, a gente é... Hoje minha mãe, ela tá... Ela quer essa coisa de vamos te abraçar. Oi, filho. Eu não consigo. Ela me abraça, eu travo. Eu fico assim. Eu fico desse jeito. Eu paro. Mas outras pessoas hoje eu já consigo. Mas com a minha mãe ainda eu tenho muita dificuldade do abraço. Eu não consigo chegar e falar, oi, mãe, cheguei a abraçar. Eu não consigo. E eu tento, enfim. Vamos lá, a gente chega do abraço. Do rapaz que tá chegando. Tá chegando um indivíduo aí na história. Tá chegando. Um novo personagem. Isso, aí o dia que eu tava muito mal, tomei meus remedinhos lá. Aí eu falei, Deus, né? Você existe mesmo? Aí faz alguma coisa da tua vida, né? Tipo, me mostra esse rolê. Vai ficar só de cima aí olhando? Eu falava, eu tô cansada. Chorando aos prantos sozinha no meu quarto. Eu falei, tô cansada. E eu já tinha visto esse indivíduo uma vez. Aí eu peguei e fui dormir, drogadinha. De remédio, pelo amor de Deus. O Instagram sempre me bloqueia quando eu uso drogadinha. Enfim. Aí tomei as medicações, fui dormir. Aí eu sonhei com esse cidadão. Num sonho. Lindo, né? Nossa. Aí tá. Aí depois eu falei, preciso de férias. Eu tô sonhando com os entregadores. Vai ficar muito na cara. Enfim, eu tô sonhando com os entregadores, né? Eu cheguei na mulher e falei, preciso de férias. Tá tenso o negócio aí. Você queria fugir de novo, só que dessa vez através da férias. Só que eu não sabia que era esse rolê. Tipo, nunca imaginei. Eu era muito... Nunca... Aí tá. Aí ela me deu férias, eu dei uma sumidinha ali. E depois eu vejo esse menino uma outra vez na rua. Cumprimentei. Aí depois ele veio ali, prestou um serviço lá. Eu dei uma zoada nele, né? Tipo, ele tinha uma cara séria, né? Eu falei, passando fome, né? Não dá um sorriso, não dá uma boa noite. Você tem comida aí, né? Tipo, eu não sou simpática, mas eu cobro simpatia. Uhum. Tá? Eu chego muda, saio calada, mas não aceito que a pessoa chegue muda e saia calada. Ainda bem que eu fui bem simpática. Até demais. Eu já dei abraço, ofereci café. Aí aquilo me incomodou. E meio que chamou a atenção dele também. Falou, o que essa louca tá... Tipo, ele é uma cara de bravo. O que ela tá falando, né? Aí a gente se viu mais uma ou duas vezes. Aí aconteceu dele meio que
trocar lá alguma coisa para me encontrar, enfim, se encontramos, a gente conversou, eu vi que ele não era um traficante, porque eu tinha essa dúvida. Importante. Eu falei, não é, trabalha, estuda, vai na igreja. Eu falei, nossa, Olha, quantas era um qualidades. preconceito contra os motoqueiros, os motoboys. Super, Era um preconceito seu, muito. quebrado ali. Não totalmente, ainda tinha, eu falei, pode ser traficante oculto. Pode vender um órgão. Gente. Pode vender um órgão Não ali. cancelem ela tá sendo verdadeira, igual o vô. Aí eu fui entendendo que era um menino bacana, que trabalhava, estudava, corria atrás. E aquilo me chamou a atenção. E a gente foi conversando. E eu fui criando uma admiração por essa pessoa, sabe? E, novamente, eu falei, pô, joguei errado de novo. Aí eu cometendo os mesmos erros. E eu acho que deu uma abertura. Aí a gente ficou, deu os primeiros beijos ali e tal. E foi evoluindo. E eu me sentia segura com ele. Porque ele não foi aquela pessoa que veio. Ai, você é bonita, quero namorar com você. Ai, você... Não, aconteceu. E eu acho que ali legal. Interessante. Aí eu meio que abri a guarda. Aí eu falei, tá, vamos viver isso. Aí a gente foi vendo, eu fui tendo conflito ali com a minha mãe, que eu tenho um problema com grito. E, esse pai que nasceu ali, ele tinha o hábito de gritar, né? Corrigir. Eu acho que é normal as pessoas gritar, só que eu tinha pavor. Me dava muito pânico o grito. Aí uma vez ele tava gritando com meu irmão, eu surtei, aí minha mãe foi assim, tipo, ela chegou ao serviço, o que aconteceu? Aí isso, não quero que grite, ela, se você não quer, pega suas coisas e vai embora. Porque aqui é desse jeito. Mamãe, né? Mamãe. Tá, fui. Aí essa pessoa que eu abri a guarda, foi ali e falou, vamos, eu arrumo uma casa, minha namorava na época aqui, falou, vamos arrumar uma casa. E eu fui morar com uma amiga. Foi eu e essa amiga. Muito novinha ali, a gente foi morar junto. Aí ele já, vamos casar. Legal, casar. Tamo aí, tô aqui, né? Vamos casar. Aí essa amiga, mas até então, tipo, não era casar pra ontem, né? Aí minha amiga linda, maravilhosa, foi lá e engravidou. Aí minha amiga linda, maravilhosa sai. E eu sou uma pessoa totalmente dependente dos outros, porque lembra do Mimada? Minha mãe trabalhava com comida, então eu não era a menina que cozinhava, não era a menina que... Até minha água abriam pra mim tomar. Sim. Então essa minha amiga fazia esse papel pra mim, tipo, de me cuidar. De cuidar de você. Aí eu falei, e agora? Quem vai me cuidar? Eu não posso me cuidar sozinha. Não, jamais. Eu não sei abrir minha água. Gente, você tava com uns 21, 22? Por aí. Mas não me julgue por eu não abrir água. Não, imagina. Não, é sério. Minha amiga abria água, olhava, podia tomar. E todo mundo falava, mas por que? Ela é sua xerife? E era mania. E ela... cuidar da casa, que a casa precisava do alimento X. Então ela sempre foi... mãe. Aí depois veio ele e tornou o meu pai. Por quê? Aquela paixãozinha do beijinho na boca no negócio foi apagando. Por quê? Ele foi descobrindo sobre mim. Porque, querendo ou não, quando toca aqui. Não. Mas por quê? Aí toca. Aí eu bendito dia tal, lá no negócio. Mas conseguiu? Não, no primeiro não. Sim. Foi a primeira vez, deu pânico, chorei. Aí depois eu não contei. Ele falou, pô, você gosta de alguém, você tem outra pessoa. Pode me falar, tipo, no bebê, me fala, se você não me quer, eu sou feio, eu não sou o quê. Começou a de novo. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que falar agora, porque não é isso. Ele tava me julgando errado. Aí eu falei. Contei. O sentimento que ele teve foi de acolhimento. Aí ele passou, eu acho que meio que trocou ali o negócio. Ele passou a me proteger. Então, criou uma super proteção ali.
Aí tudo que eu já ia fazer tinha... Ele passou a ser o pai que eu não tive. E isso vai minando, né? Porque não dá pra ter um parceiro e um pai. Verdade. São papéis diferentes, né? E ele foi assumindo e eu fui gostando. Porque eu não tive e era muito legal. Era muito legal que alguém fizesse, né? E ele me protegia em tudo. Rua, casa. Eu me sentia muito bem. Não faça isso, cuidado com aquilo. Aí tá, vamos viver, vamos partimos pro casamento, vai todo o rolê. E ele super com cuidado, tal. Respeitando tudo, indo no meu tempo, fazendo tudo certinho. Com carinho, com amor. Isso, e homem sentindo todas as suas vontades e se entrando pra dentro com a sua vontade, porque não rola. Controlando, sendo fofo, assim. Não é sendo fofo, gente. A gente costuma muito colocar no altar o homem que faz o mínimo. Ali, ele foi ser humano. Uhum. Ele foi ser humano, né? Mas aí, depois, vamos chegar, né? Eu coloquei ali... No pedestal, ele faz tudo por mim, ele é meu pai, tá ótimo. Era isso. Aí fomos evoluindo. Aí começou minha mãe. Seu pai. Tem que ir atrás do teu pai. Seu pai precisa de você. Do nada? Não, é porque ela sempre, lembra que eu te falei? Que ela sempre falava. Sempre tentou. Sempre tentou. Agora ela tava mais incisiva. Mais incisiva. Você tem que perdoar seu pai, porque a separação acontece, não é porque ele foi ruim comigo, vai ser com você. Nananã. E ele foi percebendo, e aquilo foi me fazendo mal. Porque eu tinha medo que minha mãe, sei lá, ela catasse e me levasse pro meu pai. Se ela trouxesse meu pai. E ele foi percebendo que eu fui ficando cada vez pior em relação a isso. E eu tendo cada vez mais crise, tentando contra mim mais vezes. Ele me ajudou. Ele via, ele presenciou muitas vezes, me auxiliou muito nesse processo para que o pior não acontecesse. E ele foi vendo. Aí ele tomou a decisão. Ele falou para minha mãe. Ele falou para sua mãe. Porque ele viu que minha mãe estava muito já naquilo, né? Ela ia fazer alguma coisa. Ele falou, antes que ela faça, eu preciso falar para ela por quê, entendeu? Para que ela não faça. Só que coincidiu que o dito cujo se suicidou. O papai. Ele se matou. Ele se suicidou, gente, por conta de que todo mundo ficou sabendo? Não, ou não? Não, porque ele foi traído. Traído por alguma mulher que ele estava? Ele estava se relacionando com uma mulher e uma mulher se relacionou com uma outra mulher. Ele não suportou a vergonha e tomou veneno. Por isso ele não suportou, mas pelo resto ele suportou. Menina, eu tô aqui sem palavras, literalmente. Porque é uma situação muito delicada. Você tem uma força, assim, gigantesca. Onde eu tava? Aí ele falou pra minha mãe. Ele contou pra sua mãe. E você falou que depois o dito cujo se suicidou. Sua mãe descobriu porque foi procurar ele para falar com você que isso tinha acontecido com seu pai? Não, acho que ligaram. Foi bem na mesma época. Avisaram. Não tenho essa cronologia de tempo. Fica muito bagunçado na minha mente, mas foi muito isso. Ela queria que eu visse meu pai. Ele contou e de repente descobri que meu pai se matou. Tudo de uma vez, assim. Pô. Basicamente, na minha cabeça é muito bagunçado isso, mas uma ordem bem próxima. E aí? No dia que ela me falou, senti culpa. Porque eu não sabia o motivo. Eu falei, por minha culpa. Mas não era. Nunca foi, né? Aí depois eu fui saber. E a família dele nunca soube também do que ele fez. E começaram a me procurar. E foi uma tortura. Porque você nunca foi atrás do seu pai. Começaram a reforçar essa culpa em você. Você nunca se esforçou para
me atrás, eu tive que aguentar. Tem. Mas não durou muito, porque eu acho que já com a minha família sabendo ali, eles já meio que deram um basta Já nisso. foram Isso. tirando. Mas é ruim ouvir, sabe? E é muito confuso. Porque não ia mudar isso, eu acredito, se eu visse ou não ele. Mas eu, num curto espaço, eu senti culpa disso também. Porque eu acho que se eu tivesse ido e tivesse brigado, talvez... Enfim, eu dei uma leve culpada ali nesse... Mas eu não me sinto pelo que ele fez, enfim. Eu acho que ali eu não tive culpa. Se não, você falou, eu acho que ali... Eu acho que ali eu não tive culpa. Você não teve culpa em lugar nenhum. Mas é difícil. E... Você tava que você não teve culpa em lugar nenhum. E já com toda a minha família sabendo, aí ficou mais horrível pra mim. Porque eu não gosto do olhar. Entende? Quando uma pessoa sabe disso, ela te olha diferente. Se for da família, eu acho que principalmente, né? Sim. Tipo assim, olha o que tá acontecendo com fulana, né? Fica aquela coisa, que não tinha na época, mas ali o grupo da família, aquela coisa que o pessoal não consegue... por isso que ela é assim. Parece que tudo se justifica isso. E eu não gosto. Eu não gosto nem da figura de... Tadinha dela. Detesto. De coitada, de vítima, né? Não, nem fudendo. Eu detesto. E meio que as pessoas te colocam nisso. É horrível. Você vê sua família te olhar dessa forma, não é por culpa deles. Em nenhum momento. É um jeito. Ninguém sabe lidar com uma dessa, né? Ninguém. Uma merda dessa. Sim, ninguém. Então, você recebe esses olhares, você recebe esse cuidado que você não quer receber, você só quer seguir sua vida. Você não quer ser a menina que aconteceu isso. Você nunca quis ser. Então... Você segurou todo esse tempo para não passar por isso. E aí você, de repente, se encontra nessa situação que agora você é. Agora você é a vítima. Agora você é a coitada. Agora você era. E foi o que você não quis ser a vida inteira. Não. E não aceite ser. Em hipótese alguma. Talvez você não aceite mesmo ser a vítima. Porque você se culpa até hoje. Sim. Mas você foi. Vim aqui esta noite para te dizer que você, por mais que esse papel seja difícil para você se colocar... É um dos papéis que eu faço todos, viu? Mas esse não. Você foi a vítima e... Deixa eu falar uma coisa para você, Rosângela. Eu também sofri um abuso na infância. A gente até conversou pelo WhatsApp isso. E eu vou expor na minha rede social. Quando esse episódio for pro ar, já vai estar na minha rede social. Esse papel de vítima é muito delicado, mas faz parte da nossa história. Ele é nosso. É muito legal quando a gente olha para nossa história e fala, isso é meu. Bom ou ruim, a gente costuma menosprezar o que é ruim pra gente. Uhum. Tipo, eu só quero viver o que é bom, só quero viver o que é legal, eu quero ser forte, eu não quero receber esses olhares, eu não quero... Mas é seu. Essa coisa que aconteceu com você. Não diz quem você é, mas aconteceu, né? Mas digamos que a gente tá no processo de aceitação desse papel. Da vítima? É difícil me posicionar. Eu não sei, não consigo. Mas eu prefiro ser a pessoa ruim, eu prefiro ser a pessoa que causa do que ser a que sofre. Eu não consigo. Porque se eu me coloco ali, eu vou ter que sofrer. Não, mas a vítima é forte, mas eu não quero. Eu prefiro ser... Eu lido muito bem com a culpa. É uma coisa que eu tenho muito comigo. Eu prefiro que aconteça comigo do que com você. Se eu, a gente tem uma amizade aqui
Aí eu falando tal, não, acontece comigo, eu aguento. Tá tudo bem, você não vai dar conta, eu dou. E foi isso com esse relacionamento. Eu fui. Ai, processo ali de término. Ai, vou Ele tava poupar. sendo um fofo até você. Sim, sim. E eu acredito que eu causei muita coisa errada nele, porque ele era uma pessoa normal. Pra lidar com uma pessoa que não é, você acaba meio que ficando. Ele não quis ser meu pai, eu que coloquei ele. Então eu que sou responsável por isso. Olha lá a culpa. Então eu acredito que tudo que foi acontecendo foi uma responsabilidade minha. Não sabia ele como lidar? Não. Mas eu devia saber. Mas foi minando a relação de vocês? Foi, porque aí nossa relação já era horrível ali, né? Enfim. Pai e filha, filho e pai. Ele Isso, cuidando de você. a parte Homem e mulher não tinha. Não, tinha, mas era aquela coisa assim, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Aí ela tá me olhando assim, então ele tinha muito medo, não sabia realmente o que fazer, por isso que eu me culpo. Era difícil pra ele, né? E difícil pra você também. Sim, Tava mas sendo lembra? difícil pros dois, mas ali ele tava sendo companheiro e tal. Sim, E o que aí aconteceu? tá, aí famílias, a família dele extremamente religiosa, lembra a menina da igreja? Sim. A família dele extremamente religiosa, os pais pastores, eu era o Satanás, de novo eu era o Satanás. Eu não era uma menina para ele. A gente era de mundos diferentes. E a mãe dele nunca aceitou nossa relação. E minha mãe, ela assim, não gosto dele, mas você tá querendo ele, seja feliz. Mas a minha mãe não era muito fãzinha dele, não. Mas minha mãe, tipo, é o que você quer? Tá ok. Minha mãe sempre foi muito isso. Mãe, posso chegar às 4 horas da manhã? Você sabe das suas responsabilidades, você chega. Ela nunca foi de me proibir. Eu nunca fui a menina que foi proibida de fazer nada. Mas eu sempre tive muita responsabilidade. Eu acho que é isso. Eu gosto dessa relação dela e pretendo ser assim se um dia eu tiver uma criança. Ela sempre nunca me cercou. Ela sempre me deixou e falando: tudo que acontecer é você. Te deixou livre. Mas assim, a sua mãe não queria, a família dele não queria, tinha todos os problemas de vocês ali dentro da relação e ainda tinha esses problemas externos. Isso. E a gente era muito doidinho. A gente tem uma. Eu gosto muito de empreender, eu sou meio. Gosto de fazer as coisas, entendeu? E ele também, super trabalhador, então a gente pegou ali, vamos trabalhar. A gente assumiu uma puta responsabilidade de alugar um imóvel grande, vamos colocar a mamãe para trabalhar lá embaixo, não sei o quê. E fizemos todo um rolê, uma movimentação. Daqui a pouco eu quebro um negócio. Fizemos toda uma movimentação. Só que aí a relação já não era legal. Com todos aqueles problemas. Responsabilidade. E a gente se atolando em trabalho. E a família nenhuma apoiava. Então, é meio difícil sustentar isso por muito tempo. Aí a gente trabalhava muito. Ele muito competente e bom na área dele. Então, ele viajava, ele morou fora. Morou um período em uma outra cidade, Campinas, aqui, um pouquinho longe. Então, digamos assim, a gente fez aquela celebração de casamento no sábado. No domingo a gente dormiu, na segunda ele foi pro rolê dele. E era esse o compromisso, sabe? Trabalhar. E eu sempre foquei, vamos trabalhar o correto. Então, eu nunca fui para ser a moça bonitinha de casa. Então, era a moça que tinha que correr. Ele me incentivava. Só que, querendo isso para uma relação, eu acho que não é legal. Hoje tenho certeza. E foi minando, aí começou as desconfianças, eu saía mais para trabalhar, aí já vem um ciúme, uma insegurança, porque você não tá legal. Eu ficava muito tempo fora. E a família dele me atacando, até drogada fui. E
metralha, 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 metralha. Nesse meio tempo, perco meu avô, que era tudo. Aí, aquela força que eu tinha, aquela coisa que sustentava um pouco de sanidade mental que eu tinha, acabou. Tirou. Agora é você. Aí eu meio que foi uma regressão total de um... Não sei se eu tive uma progressão, mas foi onde eu caí mais feio ali. Porque eu perdi todo o que era bom, eu acho. Não que minha família não seja, mas era a única coisa que me acalmava. Porque... O seu avô. Isso. Aí eu perdi isso, aí estabilizou muito. Aí vem um abalo financeiro, aí já a gente briga. Enfim. Aí ele foi ficando cada vez mais agressivo, assim, nervoso com as coisas. Nunca me tocou, nunca me agrediu, mas... Não te agrido, mas eu bato na porta. Não em você. É violência psicológica. É. Ai, olha o que eu faço, mas olha, eu nunca vou fazer isso com você. Mas, poxa, se você faz isso, você cria um medo. Veja como eu sou agressivo. Né? E ele era muito explosivo, tá vivo ainda. Ele era muito explosivo, não tem muito tato para fala. E... Engraçado, né? Que ele estava sendo bem humano no começo e houve essa transformação. Mas eu acho que essa transformação é muito devido da relação. Porque é muita pressão lidar com uma pessoa como eu. Né? Você acha isso? Eu acho. Não, tenho certeza. Porque eu sou muito estranha, né? Porque, assim, todo esse percalço, eu oscilo muito. Você vê uma menina tentando oscilar o tempo inteiro. Você vê uma menina que é instável. Na hora ela tá ok, na outra hora ela tá no chão. Mas você ainda tenta hoje contra si? Faz uns 2 anos que não. Uns 2 anos que não. Pensamentos existem, mas hoje tá mais centrado. Hoje eu sei muito... Mas você controla com o quê? Com medicação? Medicação, terapia, tem todo... Aí quando a gente percebe que o sinal tá muito vermelho, a gente vai... Hoje eu sei lidar melhor. Tá conseguindo manejar as bolinhas? Sim, sim. Então eu sei o que causa, então me afasto. Então, hoje eu sei lidar muito melhor com essa situação. Então, por isso, eu acho que eu tô 2 anos limpa, digamos assim. E tenho me mantido assim. E dele, ele fez muita coisa que não é legal, que me machucou, que me doeu, que acabou comigo. Porque usar as coisas contra você, eu acho que é o pior golpe que existe. Então, ele me deu vários socos no estômago sem dar uma palavra, talvez. Então, ele sabia muito bem o que causar. Eu lembro de uma noite, na ligação, ele me aterrorizando em ligação, falando: ai, você acha que eu sou igual ao seu papaizinho? E aquilo ele repetia incessivamente. Ele falava isso pra você? Mesmo sabendo de tudo? E ele usou muitas palavras ruins nesse nível. Eu entendo o que você quer dizer quando é difícil lidar comigo, né? A pessoa que tá ali tentando suicídio, né? Que tá tentando contra si. E eu acho que fica um pouco, talvez para ele, a sensação de responsabilidade com essa pessoa. Se eu deixar, o que é que eu faço? Se eu ficar, será que eu aguento? Mas piorar desse jeito de falar, às vezes de ativar o gatilho, isso sim chama atenção, né? Porque parece que ele estava ativando os seus gatilhos que ele tinha conhecimento. E assim, hoje, não sei que dia de 24 que estamos, 9. E hoje eu tenho uma noção de tantas palavras que ele usou para me minar, sabe? Não foi só isso. Ele sabia quando ele estava perdendo numa discussão a palavra o que usar. Aí eu perdi o controle. Depois ele falava: olha, você é muito descontrolado. Você não pode ficar assim. Então, sabe como uma pessoa sabe que não é para fazer, aí vai lá e faz, e depois te culpa porque você fez?
Te Ele conheço. sabe a reação que você vai ter, ele provoca a reação, e depois que teve essa reação, ele vai falar, é você. É você que é assim. Não sou eu. Eu sou uma vítima. E eu ficava, poxa, ele é uma vítima, eu sou desequilibrada. Então foram diversos pontos. Uma vez ele usou uma palavra relacionada a isso, e eu surtei e veio a polícia. E ele falou, aí aquilo foi, ele falou assim, olha o que você fez. Você veio a polícia pra mim. O que você surtou? Você fez o quê, mulher? Você quebrou a casa inteira? Eu acho que eu joguei algumas coisas, gritei e falava pra ele parar, que eu não queria ouvir aqui. O que ele falou de algumas coisas, tipo daquela do papaizinho? Isso, nesse nível. Aí você não aguentou e pô. Aí veio a polícia e você ficou culpada de novo. É muita culpa pra você carregar, né? Aí, foi isso, andando, aí ele começou a ficar pior. É um ponto interessante. Meu irmão, todo esse meio tempo, lembra do meu irmão que nasceu? Que eu falei, Sim. é isso? Ele sempre ficou comigo. Né? Eu fui para uma casa, ele estava comigo. Minha mãe, ele sempre morou comigo. Você pegou ele pra você, né? Aí entra mais uma culpa. Porque ele sempre escolheu estar comigo. E para todo mundo eu era culpada porque eu estava tirando o filho da minha mãe. Aí a família, você não pode fazer isso com sua mãe. Você tá roubando. Mas não era eu. Era ele. Ele que se sentia assim, confortável. Não seguro, acho que confortável comigo. E foi muito difícil isso pra mim. Teve um tempo que eu não aguentei. Eu falava, não é minha culpa se ele quer ficar comigo, mas todo mundo me culpava. Aí, enfim, até hoje ele é 100% comigo. E a culpa, ela é muito presente na sua vida, né? Em todas as situações que você mencionou, todas, quase todas você falou de culpa, em todas elas. Meu irmão gosta de mim, a culpa é minha. Eu culpo as pessoas por gostar de mim. Normalmente isso. Meu relacionamento não deu certo, a culpa é minha. E é totalmente compreensível, né, diante da história que você teve. Como que não faz isso, né? Foi dessa forma que você se organizou enquanto ser humano. Foi dessa forma que aquela criança se organizou. Assumindo, né? A culpa. Uhum. Eu vou assumir a culpa porque eu não sou vítima. É que eu não gosto desse papel. Mas é um papel que você fez, tá? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Alô, psicóloga? Tá passando com psicóloga hoje? Sim, passo. E a gente trabalha. Só que lembra dos bloqueios? Eu sei a estratégia que vai usar e assim, eu entendo que, tipo, é uma coisa que eu tenho que ir em mim. Não adianta todo mundo falar. Eu bloqueio. Bloqueio. Não chegou o momento. Eu acho que, assim, inclusive para aceitar o tratamento foi uma questão muito difícil para mim, porque eu não aceitava. Eu falava, eu consigo lidar. Lembra, eu dou conta de tudo. Vocês vão precisar de ajuda, eu não. Eu pego um amiguinho, levo ele pro psicólogo, pro terapeuta, mas eu não preciso, porque eu sei lidar. Para mim, ninguém sabe lidar. Eu sei. Tipo, com esse cidadão, eu falava, pô, eu preciso largar dele, só que ele não pode sofrer, ele não vai aguentar. Então eu fui aguentando, fui preparando, fui organizando. Porque ele não ia saber lidar. Pra minha mãe, eu não deixo nada muito pesado chegar a ela, porque ela não vai saber lidar. E eu vou meio que poupando todo mundo e pode bater aqui que eu aguento. Tá tudo certo. Mas a outra pessoa, eu sei que ela não vai. Quer dizer, eu não sei. Mas na minha cabeça, ela não vai. Então, porque eu acho que se eu aguentei tanto tempo, eu aguento com essas coisas, são mínimas. Entendeu? São coisas muito pequenas, então eu lido muito bem. Tipo, relação a assalto, por exemplo. Fui assaltada acho que umas 3 vezes. Todas eu reagi e lido muito bem. Tipo, que morrer, para mim, é tranquilo. Eu não tenho esse medo. É uma coisa lá do medo também. A gente trata muito essa questão do medo. Eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo de perder, eu não tenho esse medo. E é normal ter, é bom ter, porque você não faz coisas insanas. Sim. É como se a vida não importasse pra você.
A sua vida? Mas eu acho assim... Ela importa? Não, porque se eu não existir amanhã, tá tudo bem. Mas você tem se tratado dessa maneira, né? Como se toda a sua história ruim não não importasse. Olha, eu diferente. pegando a analista. Ai, gente, desculpa, não consigo não analisar. Mas, assim, a gente se dá muita importância. A gente... O mundo não vai parar se uma pessoa não está mais presente ou não. Então, pra mim é normal. Tipo, o tipo, falei que eu não podia usar o tipo. Você não me Foi a corrigiu. primeira vez, viu só? Sério? Sério. Graças a Deus. Tô liberta, Rafa. Ela falava muito tipo, mas é a primeira vez que ela fala, tipo. Eu acredito que é uma coisa comum. As pessoas valorizam, glorificam demais. É legal estar vivo. É um barato. Nossa, mas morrer é uma coisa. A gente nasceu para morrer, gente. Tá tudo certo. E eu não fico muito... Não tenho muito essa vigilância, esse super... Todo mundo fala, ai, tem que tomar cuidado, não pode ir na rua a tal hora. Eu vou na rua a tal hora, tá tudo bem. Eu acho que tem para acontecer, vai acontecer. E nada vai ser maior do que a dor que eu já senti. Nada. Porque teve um assalto que eu reagi. Os garotinhos lá, eram 2. Pegaram minhas coisas, tocaram minha barriga e tal. E eu ali reagindo normal. Aí depois eu fui pro hospital, né? Não pode fazer isso se ele tivesse uma arma. Mas não tinha. Se ele tivesse, ele ia me matar. E qual o problema? Tá tudo bem, gente. E eu não entendo esse medo das pessoas. Eu não entendo das pessoas. E eu acho que o meu pensamento é normal. Eu não vejo isso como algo que eu preciso dar uma atenção. Porque não é comum. É como se você já quisesse morrer. Não vou mentir. Não. Sim, porque eu acho que aqui é muito pesado, cara. A Terra você acha pesada? Eu acho que é muita coisa. Eu acho que é assim... Mas amiga. Eu não poderia viver lá com Deus numa boa, cara. A gente trocar uma ideia. Eu vou falar sobre isso, porque realmente a Terra é pesada. Então, você lidar com todos esses monstros... Você abre a internet, você vê uns caras... Eu abro minha rede social, 365 mensagens. Menina, tal. Você vai dar um rolê na rua, a menina que apanhou uma... Qual é a graça? Não, realmente é pesado. Você vir aqui, chegar aqui sem manual, você não entende nada. Aí você é inserida num contexto dificílimo igual a esse. Aí você tem que dar conta, você tem que se organizar. Porque tal coisa aconteceu. E aí são vários contextos que vão empurrando a gente para situações complicadas. Tem hora que realmente você fala, gente, não compensa estar nesse lugar. Mas assim, na minha opinião, sempre compensa. Não, é legal, eu desfruto bem hoje, sempre de novo. Eu aproveito as oportunidades, sabe? Hoje tô vivendo coisas legais, experimentando coisas novas. Gosto da areia, vou lá ver a areia. Não é bom mesmo. Então, hoje eu me permito, tomo um vinho com as amigas e converso. Mas eu tô pronta. Eu não sou uma pessoa que vai chegar assim e falar, tenho medo de um dia não acordar. Não, tá tudo bem. Você já olhou pra morte tantas vezes, né? E ela não é ruim. Eu acho que o desafio é a vida. A morte acabou, vai descansar, querida. Eu consigo respeitar a sua opinião. Eu sei que é difícil, as pessoas não... Não, eu consigo, porque eu acho que cada ser humano é um universo. Ixi, quando eu falo desse jeito pra minha família, eu sou ingrata, Deus vai te castigar, né? Deus vai te castigar, você tá sendo ingrata com a vida, tem tanta gente no hospital. Mas se eu viver, ele não vai sair do hospital. Entende? Eu estando viva, estando morta, cada um vai passar aquilo que ele tem que passar. Não é minha culpa. Eu agradeço e vivo e desfruto o que eu tenho. Hoje vim aqui, a gente tá batendo papo, daqui a pouco eu vou comer num lugar legal. Então, vivi. Mas se aconteceu alguma coisa, e eu sou muito clara em falar, pode acontecer e tá tudo bem acontecer, não é porque eu tô sendo ingrata. É porque é o jogo, gente. A gente tá aqui, a gente é pecinha. Não, você lida bem com ela. Posso falar minha opinião pessoal? Claro. Você quer ouvir? Claro. Eu só não perguntei a opinião dela, né? Não sou grossa assim, gente. Não, assim, ó.
você lida bem com a morte porque você já olhou muito para ela e você já pensou muito nela, talvez você já tenha trabalhado nessa questão, né? Mas sabe o que falta? É você olhar para essas coisas que te aconteceram e carregar do tipo, olha tudo que eu passei, mas não no sentido de ser forte da guerreira Xena, de pegar todos os problemas, é tudo meu, coloca aqui nas minhas costas que eu resolvo, sabe? Mas no sentido de tipo, olha tudo que eu passei, olha a minha história, olha quem eu sou, eu dou conta disso, seja bom ou ruim, eu dou conta, e esse sou eu, e eu me banco. E essa é a minha história. E eu tô aqui. Acho que falta isso, sabe? Essa é a minha opinião. Se você... O que você acha? Não, o mas pessoal tá assistindo aí, pode comentar também. O não quanto briguem você comigo, tá tudo bem, eu amo a vida, tá tudo colorido aqui. Você é uma pessoa incrível. Tá tudo colorido. Você é uma pessoa incrível. Entendeu? Uma menina inteligente. Sim, que tem sensibilidade. Você tem sensibilidade. Isso. Você tem uma percepção boa das coisas. Você já percebeu? Já, porque, como eu tava te falando, hoje eu recebo. A gente, quando passa por isso, parece que é uma coisa. Você recebe a menina ali, você fala, não, gatinha, ó, cuidado aqui. Então, hoje, só nesse meio que eu entendi o que tá acontecendo, vou falar do que tá acontecendo, já conversei com umas 4 ou 5. Eu falava, olha, não sou privilegiada, não. Tem um rolê muito mais extenso aí. Então, não é a história que é só sua. Não é exclusivo. Gente, é demais. É muito. É muito. Olha, eu tenho, você tem. Várias tem. Gente, já tem história de relato de abuso aqui no canal. Outras histórias. E, assim, tem. E aos montes. Entende que não é um problema exclusivo nosso? Não é. E eu me achava exclusiva. Por não falar. Porque quando você não fala, você não entende. Ninguém vai te falar. Ninguém vai chegar, e aí, olha, nossa, foi abusado. Não. Mas quando você começa a falar, quando você começa a tocar, a pessoa, às vezes tem gente que só precisa, e aí? Solta. Importante você vir aqui falar. E as pessoas estão muito assim, ninguém tá mais aguentando. Eu aguentei muito porque talvez eu tive um carinho do meu avô. Eu tive o suporte das minhas tias maravilhosas. Tive o suporte e a referência da minha mãe. Minha mãe é foda pra caralho. Tem a escola, né? Tem todo o projeto da escola, porque eu via as crianças. Se eu te contar um pouco dessas crianças, eu fui um dia. Tinha crianças que era diário. Todos os dias, né? E eu sinto a muito mãe amor de Deus concordava. também na sua vida em relação a essa escola. Não podia deixar de te dizer isso. Oi? Você falou que sobre essa escola, né? E não sei como eu fui parar lá naquela escola. E eu sinto a mão de Deus ali na sua vida. Tudo. Eu falei que eu briguei com Deus, né? Mas Deus foi 100% presente em cada segundo da minha vida. Segundo. Eu fui a menina que nasceu com o cordão coisadinho aqui. Já não queria vir pro rolê. Nasci, cordão enrolado, pretinha, comendo merda. No cocô. Já tava ingerindo. Vamos lá, recebeu umas porradas, vem pro jogo. Fui pro jogo. Quando criança, já tentei diversas vezes. Nunca. Ali, naquele intermédio de adolescente, sempre uma ligação. Uma porta que bate. Alguém que segura. Uma mensagem no pontilhão. Uma escola que aparece. Sabe? Hoje eu sento e falo, Deus foi 100% presente em cada segundo da minha vida. E eu entendo que as coisas ruins que aconteceram é necessário para que ajude outros. Mas assim, não ajudo com essa floricultura, dizendo que a vida é maravilhosa, não. Ajudo do meu jeitinho. Mas eu compreendo essa questão. E Deus é maravilhoso demais, lindo demais, me cuidou demais, me deu presente quando tinha que dar, me colocou pessoas. Esse menino me fez sofrer para um caralho. Mas foi Deus ali também, porque foi crucial essa passagem dele. Foi.
Porque eu nunca ia sentar com a minha mãe e falar um tipo de coisa dessa. Nunca. Então, por isso que eu não tive coragem de fazer tantas coisas, que todo mundo... Hoje é moda, né? Ele falou alto, vai lá. Não, eu não consigo. Não é o correto a se fazer, falou alto, tem que... Mas você entende que eu não consigo. Por mais que você fale, você está totalmente errado de passar a mão, de fazer isso, de fazer aquilo. Está totalmente errado. Eu assumo o erro. Você mima porque você foi mimada? Eu tolero porque eu fui tolerada. Ele salvou minha vida diversas vezes. Então, Vocês estão juntos ainda? Não. 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 Quanto tempo que terminou esse relacionamento? você tem uma... Porque assim, a gente vivia no mesmo lugar, mas a gente não tinha nada. Ele vivia a vida dele. Aquela dinâmica. Ele já estava morando em uma outra casa. O baque maior foi quando eu falei, vou sair da casa. Mas ele já tinha a vida dele e estava tudo bem. Era um contexto mais financeiro que a gente ficou ali nos últimos... Como uma empresa. Porque era empresa, casa, era tudo misturado. E você se relacionou novamente? Aí é segredo de Estado. Segredo de Estado. Pá, 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 pá. Digamos que eu tô bem. Tá bem. Sim. Te liguei, tô com algum contatinho. Olha que maravilha, menina. Mas eu ainda tenho muito receio. Mas são pessoas legais que aparecem que você fala, por que apareceu, criatura? Não era você. Mas vale a pena. Vale. Tem coisa que vale a pena, amiga. Sim, agora é um contexto diferente. Eu não sou mais a menina cheia de medo. Talvez a menina cheia de medo ficou lá. Hoje eu sei lidar melhor com essas questões. Tipo, eu sei o que eu fazer, o que é certo, o que é errado. Então é uma coisa mais assertiva. Digamos assim. Não... E você já não vai pegar um menino, né? Uhum. Você pega já uma pessoa, pega não, ai que feio, né? Eu sei que essa conexão com o prazer talvez tenha sido mal colocada na sua vida, né? Uhum. Ali o primeiro contato e tudo mais. O sexo é o prazer, gente. Uhum. E ainda é tabu falar sobre sexo. Sim, mas sobre sexualidade, sobre tudo isso. E principalmente, eu acho que é o fundamento da relação. Quando isso não tá legal, não tem um resto. Explosão. Isso. E era uma coisa que eu não havia sentido. Tipo, de fato, porque lembra, minha primeira pessoa me cuidou, me zelou, me ensinou o que pode e o que não pode. Era do zero, 21 anos crua, não sabia. Na verdade, sabia, só que tinha aquela relação com a dor, né? Eu não sabia que podia ser legal. E até ali com essa pessoa, eu não sabia que podia ser legal, porque nunca foi legal. Porque era muito, tá certo, posso aqui. Era muito testando coisas. Sim. Então, imagina quão difícil para essa pessoa e quão difícil para mim. Então, a gente nunca era satisfeito ali no negócio. E tá tudo bem. Sim, mas é por isso que eu tenho culpa. Porque a culpa foi minha de não ser legal nisso, não fazer certo o rolê. Então, eu imagino que essa pessoa dedicou anos da vida dele tentando isso e... Eu espero que você encontre prazeres na sua vida. Que essa coisa dessa relação de dor que foi assimilada ali ao prazer que deveria ter sido e foi uma dor, foi um caos, foi um crime. Crime. Tá, foi crime. Eu espero que isso se dissolva assim na sua vida e você realmente consiga encontrar prazer na vida, nas relações, nas pessoas, nas coisas. No seu livro. Olha a sua história. Eu sou bem melhor escrevendo do que falando, viu? Mas você falou maravilhosamente bem. Eu tenho certeza que eu adorei. Muita gente que tá aí. Por favor, gente, inclusive, você que tá aí, se você... Deixa eu pegar vocês para Cristo, que tá na hora. Porque tá complicado o negócio aqui, hein? Gente do céu. Deixa o seu like. Agora, mulher, se inscreve no canal. Eu nem falei lá no começo, porque as meninas não se inscrevem, as meninas são rebeldes, assim, igual você. Elas são rebeldes, elas não clicam. Digo,
é um clique infeliz. Clica, que vai ajudar muito, porque, olha, muita mulher precisa desse espaço. Muita mulher precisa, às vezes, sair de alguma situação e usa aqui o canal para conseguir expor, tipo, situação no judiciário, situações bem cabeludas, assim. Então, esse espaço aqui está sendo muito útil para muita gente. Gente, eu preciso muito que vocês façam isso por mim. Ajudem nesse sentido de deixar o like, se inscrever. Pelo amor de Deus, é o mínimo, viu? Peguei pra Cristo. Mas eu amei conversar com você. Eu tô torcendo muito pra gente ver o seu livro. Você falou que precisa de um incentivo, né? A gente precisa dar visibilidade para a pauta para que o projeto de lei entre ali e eu tenha, tipo, ela existe. Porque, como eu estava te explicando, Posso falar mal do governo? Aqui a gente fala mal de todo mundo. Não, mas não é um caso de um governo específico. São pautas que existem. E, tipo, o sistema da cultura, ele é muito... beneficia quem eu quero. E é ruim falar, mas seja esse, seja o anterior. Cada um quer falar a sua agenda e colocar o seu ponto de vista. E se você não está de acordo com essa agenda e com esse ponto de vista, você vai ficar para escanteio. E hoje, financeiramente, tipo, para mim fazer independente, é muito caro. E eu não quero... Faz um audiobook. O alcance não é o mesmo. Eu quero chegar numa menina de 9 anos. Eu quero chegar numa mãe que tem uma filha de 2, 3 anos. Então, eu vou chegar com um audiolivro lá? Posso chegar, mas quando a gente tem um respaldo da prefeitura, do seu estado, você vai lá no lugar, você vai lá na escola, eles te levam e colocam nesse público que não vai atrás. Porque, querendo ou não, eu nunca fui atrás disso. Quando você tem um amparo disso numa escola, num centro cultural, essa criança que está ali fazendo uma brincadeira, ela pode ter acesso a esse conteúdo. Sim. Então, por isso que a minha insistência para pegar algum desses incentivos, porque ali eu vou conseguir comunicar com essas pessoas. Se eu fizer independente, posso fazer sem custo, inclusive. Hoje na internet você digita lá um negócio, põe para lá para vender, você vai vender. Mas quem que eu vou impactar? Quem que eu vou chegar? Você pode fazer uma campanha, nananana, mas não vai chegar nessa criança, porque essa criança não tem grana, meu. Como que você quer chamar o livro? Pode dar spoiler! Spoiler! Não sei. Se você não quiser falar, tudo bem. Não, é porque assim, né, tem uma edição que não é minha, né? Tipo, eu escrevi, te entrego. Aí tem uma editora, então eu não sei como que eles vão vai depender tudo. Essa coisa que você está falando, depende muito do que eles querem. Isso, porque foi pedido para acrescentar uma pauta. Eu falei, eu não acrescento. Por isso, a rebelde lá. Tipo, era só acrescentar jamais um trecho ali e roda o negócio. Mas eu falei, perde toda uma essência. Porque você imagina, eu tá falando uma coisa, de repente eu enfatizar que em nenhum momento eu falo que a mulher é super poderosa, que ela consegue tudo sozinha. Não. Eu prezo pela relação familiar. Eu acho isso magnífico. Tanto que eu quero um outro projeto que enfatize essa relação da minha avó, do meu avô. Eu não acho que a gente constrói família sozinha. Isso não é o correto. Não é o correto minha mãe e minha tia terem assumido a minha criação. Esse não é o correto. Então, eu não posso meio que fazer um adendo falando que isso é glorioso. Não, isso é um erro. É um erro da sociedade. É um erro das pessoas. A partir do momento que a família está toda desestabilizada, que um negócio não está fluindo, a gente desestabiliza todo o resto. E eu vou enfatizar isso. E vou criar contexto que não existe, de relações que não existem, para agradar um X? Não. Então eu fico quietinha, vou batendo minha cabeça. Eu queria tanto dar uma alfinetada, mas eu não posso. Cala-te boca. Mas é isso, eu posso. Eu não posso tanto, mas eu posso sim. Faz o L aí, amores.
Meu, aqui é independente, entendeu? Não, ferrou. Mas é isso. E pegando esse gancho, nesse projeto todo, a família não é valorizada. Não. E o meu contexto não é destruir isso. Não é porque uma pessoa foi filho da mãe que todo o rolê é. Eu tive as duas faces dessa moeda. Então eu nunca vou me revoltar contra Eu não sou uma pessoa que sou contra o casamento. Tanto que eu quis isso para minha vida e lutei para isso. Mas então, você sabe que existe um plano do maligno, vamos falar assim, do maligno, contra a instituição família, né? Que inclusive essa guerra de sexo, homem versus mulher, é justamente um plano contra a instituição família, porque a instituição família é homem e mulher. Se vocês quiserem me cancelar, cancela, não tô nem aí, gente. Mas a grande... Abram os olhos, despertem. Uhum. Pelo amor de Deus, vocês não estão vendo as coisas, não. Vocês ficam ali no celular com um negócio subindo e o dia todinho olhando no Instagram e ali, tira isso daí, olha o que está acontecendo, olha o contexto que você está inserido, olha. E você vê isso no audiovisual, você vê isso em tudo que você foi assistir um filme nacional. Amo tudo que é nacional, sou 100% nacionalista, tudo. Mas eu fui ver um filme que eu era... apaixonada nas atrizes, mas ali um contexto fazia um homem de bosta. De bosta. Ele é um palhaço, faço o que eu quero. E é todo tempo isso. Como que a gente vai querer um homem? Falar, eu preciso de um homem, mas a gente trata como? Eu não trato... Eu tenho meu irmão. Lembra? Eu cuido ele como um homem. Se eu tá uma barata aqui e ele aqui, ele mata a barata. Eu consigo, mas ele mata. Ele é homem. Então, hoje, o que está acontecendo? Eu posso. Eu sou mulher, eu posso tudo. Precisa dividir. Precisa fazer essa divisão. Eu posso, mas eu preciso. Então, é muito essas coisas. Enfim, é extenso. Cada um tem o seu papel e ambos os papéis são importantes. Eu entendo completamente a revolta. Isso vem das nossas antepassadas, isso vem de tudo que a gente viveu lá atrás. Isso está enraizado na gente. Uhum. Olha essa moça. Ela sofreu um abuso do próprio pai. E ela sabe a importância da família. Porque a resolução da menina que foi você não era destruir sua família. Era que a sua família fosse estabilizada, estável, para você crescer em paz. Uhum. É a gente dar força a essas famílias, ensinar como criar essas crianças. Dar apoio, amparo psicológico às mães. Não é ir contra, não é separar mais ainda. Isso, eu acredito que se minha mãe foi obrigada a assumir posições ali que não era dela. Tipo, sobrecarregar de trabalho de tudo. Óbvio que não sobra. Sabe o que elas estão fazendo? Filtro. Elas estão escolhendo não ter filhos. Eu tenho um gato, hein? Estão escolhendo não ter filhos. E eu não julgo, eu compreendo. Uhum. Mas eu estou lúcida. Eu entendo sobre o que está acontecendo. Sabe o ovo de cuco que fala? Que o cuco deixou... o cuco é um passarinho. Uhum. Aquele que faz o despertador. Cucu, cucu. E ele é um passarinho grande. E o que acontece? Ele é muito filha da mãe. Porque ele bota o ovo dele em outros ninhos. E aí a passarinha, ele bota o ovo, vai embora, abandona. A passarinha vai lá, choca o ovo, porque ela acha que é dela. Só que o querido cuco cresce demais. E ele mata os irmãos no ninho. Ou derruba, ou ataca a mãe. Porque ele tá crescendo e ele não é daquele lugar. Uhum. Então, de repente, a gente tem que parar para pensar se a gente não tá sendo essa passarinha. Se alguém não deixou um ovo ali com aquela ideia na nossa cabeça que não é nossa e a gente está chocando essa ideia. Você realmente não quer ser mãe porque a maternidade não faz sentido para você? Ou porque isso está sendo muito falado? Não só sobre a maternidade, mas sobre tudo que está acontecendo hoje no mundo. O que a gente é? A gente é aquilo mesmo? Ou essa ideia foi colocada? A gente chocou um ovo de cuco no nosso ninho? É colocado. Você imagina hoje uma menina que está ali nos seus 16. Ela vê o homem como bosta. Como bosta. Eu posso usar quando me for necessário e descartar quando não, porque eu posso. E tá tudo bem, você pode, mas é necessário?
Parece que a afirmação tá vindo a partir daí, né? Sim, e aí a gente pega nosso audiovisual, a gente pega nossa literatura, a gente pega nossas músicas, a gente pega os nossos exemplos no esporte, a gente pega tudo e tudo diz a mesma coisa. É uma linguagem universal. Tudo vai se ligando. Mas é universal, gata. É uma Quem linguagem. para é um plano universal mesmo. Sim. Acordem, mulheres, despertem. Mas tem mais conteúdo desse aí na internet, caso você queira ver, né? Eu Tem os sempre falo professores aqui, a ótimos. gente aqui não é contra homem, eu não sou... Nesse sentido, tem muitas mulheres aqui, porque são mulheres inspiradoras. Apaixonada E a gente- por vários, inclusive. Pois é, mas assim, a gente precisa realmente entender qual é o nosso lugar, né? E o que é certo ou não pra gente. Amei você. Ela não gosta de toque, não ligo. Você vai tocar. Ó, dedinho. Aposto que muita gente aí gostou também. Muito obrigada por ter ficado com a gente. Você quer deixar algum recado do seu livro, da sua rede social? Não sei. Do seu trabalho como social média, de repente, para quem tem uma empresa. Habla pra gente finalizar. Ai, gente, vai no Instagram. Tudo lá. Sou meia... eu sou muito impossível, né? Então, hora tô lá, hora não tô. Tem vezes que eu sumo. Um mês de blogueirinha, um mês sumida. É, porque assim, eu direciono você, a minha. Mas é isso, vai na rede social, no Instagram, eu tô me cobrando, porque eu trabalho muito pros outros, mas eu vou fazer por mim, vou colocar mais coisas lá e vou começar a falar mais sobre essas questões para trazer mais gente para perto. E assim, todo mundo tá muito carente. Quando você coloca uma coisa, vem um monte. Então eu acredito que toda atenção que você dá tem Um retorno. um retorno. Obrigada. Que eu tô com sono, tô desde dia sem dormir, vai? Vamos tomar um café. Obrigada, Telespec. Até o próximo episódio. Valeu. Já deixou o like? Então tá. Tchau.